Olá, pessoal. Bom dia a todos. Pessoal, dando continuidade à nossa matéria, nós tínhamos falado estrutura atômica da matéria, primeira parte. Nós vamos dar continuidade aos modelos atômicos. Então, o modelo atômico inicial de Dalton, que nós tínhamos falado, era que ele era uma esfera maciça e indivisível. Na verdade, Thomson fez um experimento, que é aquela lâmpada catodo ali, né? Aquela lâmpada de Crookes, no qual passa um feixe mostrando o elétron, o caminho do elétron. Então, quer dizer, já não é mais indivisível, ele tem partícula subatômica. Então, se a gente reparar aí, pessoal, nos modelos atômicos, então Dalton é aquela bolinha de bilhar, Thomson é uma bolinha positiva com cargas negativas na sua superfície. E Rutherford é aquele experimento que eu pedi para vocês olharem naquele vídeo que eu passei para vocês, no qual a gente informa que Rutherford fez um experimento com uma lâmina de ouro bombardeando com feixe positivo, com elemento polônio. Espero que vocês tenham lido. Se vocês não leram, pessoal, vamos fazer uma rápida explicação aqui. Então eu tenho ali um bloco de chumbo, onde você é uma caixinha de bloco de chumbo, porque eu estou colocando o elemento radioativo polônio. Esse polônio, pessoal, é um átomo extremamente instável, que é chamado, ele emite partículas radioativas, né? Então, por essa instabilidade, eu tenho que colocar ele numa caixinha de chumbo, porque o chumbo ele segura a radioatividade. Então, é uma partícula alfa emissora. Alfa é uma partícula positiva. Então, está sendo bombardeado uma partícula positiva numa lâmina de ouro. Ouro é um metal maleável, onde eu posso bater com martelo até ele ficar uma folha de ouro. E foi o que foi feito. Ele bombardeou um feixe de carga positiva nessa folha de ouro. E ele notou o seguinte, que quando ele lançava esse feixe positivo na lâmina de ouro, existia uma grande passagem desse feixe. E onde ele detectava isso? Como é que ele detectava? Ele criou um detetor desses feixes, né? Então, ele colocou ao redor uma tela fluorescente de sulfeto de zinco. Esse sulfeto de zinco, quando bate uma partícula positiva, ele emite uma luz. Então, ele conseguia identificar para onde estava indo o feixe que ele estava lançando, positivo. Então, voltando, recapitulando, o alfa emissor é de carga positiva. Ao atravessar as partículas de ouro, a grande maioria ultrapassava. Feixe de partículas alfa que atravessavam a folha de ouro em linha reta. A grande maioria atravessava. Alguns desviavam e outros voltavam. E o que significa esse desvio? Esse ricocheteamento que a gente chama, né? Como se fosse uma bala atingindo num alvo, onde esse alvo ele tem uma dureza maior do que a própria bala, então a bala bate e volta. É o que acontecia também. Então o que significa? Significava que o átomo não era aquela característica que Thomson mais ou menos tinha, que era uma partícula, uma esfera positiva, com elétrons ao seu redor, onde essa esfera estava tudo acumulado ali naquela partícula, naquela esfera. Na verdade, o átomo era um grande espaço vazio, porque a grande maioria do feixe positivo passava. E se o núcleo era positivo, por que muitos passavam? É porque ele era muito pequeno. Então o núcleo era muito pequeno. E os elétrons, onde estavam os elétrons? Na eletrosfera. A eletrosfera é uma região que ficava muito distante do núcleo. Então o núcleo ficava no centro
e a eletrosfera, onde orbitavam os elétrons ao seu redor. Então, esse desvio, o porquê que desviava o feixe positivo? Porque quando ele passava próximo ao núcleo, ele desviava, porque cargas iguais se repelem, cargas diferentes se atraem. Então, como é a carga positiva que está sendo lançado, o polônio lança uma carga positiva, chegando próximo ao núcleo que também tem carga positiva, desvia. E se bater na carga positiva, ele volta. Agora, se ele não passa nem perto e nem dentro dele, ele vai passar. É o que a grande maioria acontecia. Então, por isso que o átomo, na verdade, é um grande espaço vazio e com um núcleo muito pequeno. Esse exemplo explica bem melhor. Você está vendo aí um conjunto de átomos, né? Essas esferas azuis com o centro preto. O centro significa o núcleo do átomo. Então ele só poderia ter essa característica. O átomo ele tinha um núcleo muito pequeno e o átomo tinha um grande espaço vazio ao seu redor, né? Então essa esfera toda azul é onde ficam os elétrons. Então você olha o átomo não era só aquela esfera dura, positiva, e a parte negativa dentro também. Não, ele ficava bem espalhado. A parte negativa ficava bem para fora, bem ao redor, bem distante do núcleo. Então, olhando aí as partículas, os feixes, né, das partículas alfa que tem carga positiva, a grande maioria ultrapassava. Por quê? Porque não estava batendo no núcleo. Os que batiam no núcleo voltavam, recusteavam. E os que passavam próximo ao núcleo desviavam. Então, com isso, ele contabilizou. Ele conseguiu mensurar que o átomo era um grande espaço vazio com um núcleo no centro. Um núcleo positivo. E como é que ficou a cara disso? Então, ele, tirando aquele estereotipo, né, de que o átomo tinha aquela estrutura, ele adquire uma nova estrutura, como se fosse um sistema solar. O sistema solar, você tem o Sol e tem os planetas ao redor do Sol. É a mesma coisa, analogicamente, olhando um átomo. Você tem um núcleo de carga positiva e com os elétrons de carga negativa ao redor do núcleo. Então, analogicamente, sistema solar. Os elétrons têm carga negativa. Elétron, partícula de carga elétrica negativa e 1836 vezes mais leve que o próton. Ele é muito leve. Tão leve que ele é desconsiderado na sua massa. Então, a massa do átomo estava inteiramente no núcleo. De tão desprezível que era a massa do elétron. Nêutron, partícula eletricamente neutra e de massa aproximadamente igual à do próton. E próton, partícula de carga elétrica positiva. O próton tem a carga ao contrário do elétron. E o nêutron não tem carga. Porém, a massa do nêutron e a massa do próton é a mesma massa. E o elétron tem 1836 vezes massa inferior ao próton, que tem a mesma carga do nêutron. Então, o peso todo, a massa toda, estava no núcleo. Não se considera a massa do elétron. Então, a massa nada mais é que a soma do número de prótons e número de nêutrons. Ok, pessoal? Então, a estrutura ela adquire esse formato. Com esse formato, então, notou-se também uma relação entre as massas, né? A massa de nêutrons, que é igual à massa do próton, colocando no valor unitário aí, 1. Se a massa do nêutron é igual a 1 e a massa do próton é igual a 1, qual que é a massa do elétron? É 1 sobre 1.836, que significa que é quase 2.000 vezes menor. Então ela é desprezível. Não leva em consideração, a massa está toda no núcleo. Esquece os elétrons. E as cargas, sim. As cargas, elas existem. O nêutron tem carga zero, sem carga.
O próton, carga positiva, e o elétron, ao contrário, carga negativa. Com isso, pessoal, vamos entender então a sua representatividade, né? Então, número atômico é representado pela letra Z e número de massa é representado pela letra A. Número atômico é o número de prótons presentes no núcleo de um átomo. Número atômico é o número de prótons presentes no núcleo de um átomo. Número de massa é a soma de prótons e nêutrons. Então, olhando aí, pessoal, nessa formulinha, A igual a Z mais N. A, número de massa. Z, o número atômico, que é a mesma coisa que o número de prótons. São as cargas positivas. E N, número de nêutrons. Carga nula, zero. Então, a soma de prótons e nêutrons que está dentro do núcleo é a massa total do átomo. E os elétrons, professor, lembra? 1836 vezes menor, então não considera. É desprezível. Então, a massa está toda no núcleo. Ela é um grande espaço vazio, onde o seu peso está concentrado somente no núcleo. Tranquilo? Muito bem. Então, se A igual a Z mais N, A igual a soma de prótons e nêutrons. Então, fazendo a representação do átomo, aí, pessoal, genericamente foi colocado um elemento químico X. A, ele fica na parte superior e Z fica na parte inferior. A representa a massa do átomo e Z representa o número atômico dele. E o número atômico, pessoal, é a identidade do átomo. Não existe átomo de hidrogênio diferente de outro átomo de hidrogênio no seu número atômico. Se o número atômico é igual a 1, significa que tem um próton no seu núcleo. Se eu tenho um número atômico igual a 2, significa que tem 2 prótons no seu núcleo. E assim por diante. Se eu tenho um átomo com 27 prótons no seu núcleo, o seu número atômico é 27 e não existe outro. Então, o número atômico nada mais é que a quantidade de prótons, que é a identidade do átomo. Então, nesse exemplo aí embaixo, letra C representa o carbono, 14 em cima, que é a massa, e o 6 embaixo, que é o número atômico. E o carbono, só existe o carbono. Não existe outros elementos com número atômico igual a 6, somente o carbono. Olhando ao lado direito, nós temos aí 6 prótons no seu núcleo e 8 nêutrons. A soma de 6 prótons e 8 nêutrons é o que dá a massa do átomo, que é igual a 14. Os elétrons, notem, ele está ao redor do núcleo. Eles não entram na contabilidade. A igual a Z mais N. A é a massa, que é igual ao número de prótons, que é o Z, que é a mesma coisa que o número atômico, mais o N, que é o número de nêutrons. Muito bem, turma. E elemento químico, ele adota uma outra definição, diferente daquela definição de Boyle. Lembra, turma? Naquele capítulo anterior, Boyle falava que os elementos mais simples, né, que as substâncias simples representam um elemento químico. Na verdade, isso era naquela época. Nessa época, já não. Elemento químico é o conjunto de átomos que possuem o mesmo número de prótons, isso é, o mesmo número atômico. Então, elemento químico é o conjunto de átomos com o mesmo número atômico. Tá? Vamos falar sobre isótopos, isótonos, isóbaros e isoeletrônicos. Nossa, quanto iso. Iso significa iguais. Mas o que são isótopos? Topos. Isótopos. Isótopos são 2 ou mais átomos que possuem o mesmo número atômico. Então, olhando na figura abaixo do lado esquerdo, nós temos o átomo de hidrogênio. Do lado esquerdo, no meio e do lado direito, os 3 são hidrogênios. Do lado esquerdo é o hidrogênio leve, do lado do meio é o deutério e do lado direito é o trítio.
Na abundância, na sua grande maioria, na natureza, mais de 99% é o hidrogênio leve. É esse primeiro da esquerda que existe na natureza. 0,01% é essa do meio, que é o deutério. E traços, quase nada você encontra esse trítio, mas existe em pequenas quantidades na natureza. Notem, pessoal, que eles são idênticos na quantidade de prótons, por isso que eles são hidrogênios. Mas o que eles se diferem? Na quantidade de massa. E o que difere na quantidade de massa? São os nêutrons, não é verdade? A igual a Z mais N. Se eu colocar essa formulinha no primeiro hidrogênio aí, tem N, pessoal? Não, só tem prótons, não tem nêutrons. No do meio, tem um nêutron. No da direita, ele tem 2 nêutrons. Então, olhando nessa representação da direita, hidrogênio em vermelho, massa 1, é o número que fica em cima, número atômico 1. O do meio, pessoal, massa 2, e o número atômico igual a 1, tanto que é hidrogênio. Não mudou o símbolo, olha lá, o símbolo é H, e no terceiro também é H. Por quê? Porque o 1 que está embaixo é a identidade do átomo. É o que diz que ele é o hidrogênio. Se esse número for diferente de 1, não vai ser mais H. Vai ser um outro elemento. Se for 2, é o hélio. Se for 3, assim por diante vai mudando, né? E em cima é diferenciado o número de massa. O vermelho é massa 1, porque só tem um próton. Olhando ali do lado esquerdo, você está vendo algum nêutron? Não. A igual a Z mais N. Z quanto que é? Não é a mesma coisa que o número de prótons? É. Então só tem 1. 1 mais 0, cadê o nêutron, né? Então eu tenho que somar o nêutron, que é 0, dá massa igual a 1. O do meio, ele já tem um nêutron. Um nêutron mais um próton forma massa 2. E o da direita, ele tem 2 nêutrons mais um próton, massa 3. Por isso que o hidrogênio da esquerda, o vermelho, essa embaixo escrito representações, tem lá o elemento vermelho, a cor lilás e a cor verde. O hidrogênio vermelho tem massa 1, que só tem um próton. E o hidrogênio do meio, que é esse roxinho, tem massa 2, porque tem um próton mais um nêutron. 1 e 1, 2. Então, massa 2. E o da direita, que é verdinho, tem 2 nêutrons e um próton, por isso que tem massa 3. Ok, tudo? Isso significa isótopo. Mesmo número atômico, mas existem diferentes hidrogênios. Existem outros elementos que são isótopos que vocês podem ver aí na tabelinha do livro. Ok, tudo? Isóbaros também é uma outra denominação. O que são os isóbaros? Isóbaros, vamos ver a definição. Isóbaros são 2 ou mais átomos que possuem o mesmo número de massa e diferentes números atômicos. O que isso significa? Fazendo uma comparação entre 2 átomos diferentes, Ca e Ar, nesse exemplo. E embaixo C e o N. Notem, pessoal, que são todos átomos diferentes. O Ca é um átomo, Ar outro, o C outro e o N outro. O Ca significa cálcio, o Ar argônio. Eles são isóbaros. Poxa, mas por que eles são isóbaros? Porque eles possuem o mesmo número de massas. Porém, o número atômico, a quantidade de prótons que tem no núcleo dele, que é a mesma coisa que o número atômico, que é o Z, são diferentes, por isso que são elementos diferentes. Se fossem números atômicos iguais, seriam o mesmo elemento. Mas são números atômicos diferentes. Mas eles se diferenciam no quê? Eles se diferenciam, pessoal, nos seus números atômicos, por isso são elementos diferentes, mas são iguais números de massa. Quando eles têm o mesmo número de massa, significa que são isóbaros. Então, a comparação de um elemento químico cálcio e um elemento químico argônio é que eles são isóbaros. Eles têm o mesmo número de massa. E o que é diferente, então, neles? A quantidade de nêutrons, né? 40 menos 20 não é igual a 20,
no caso do cálcio. Então, 40 é a massa, 20 não é o número atômico. Quantos nêutrons ele tem? Se A é igual a Z mais N, Z não é 20? Quanto é que vai ser N? 20. 20 e 20 vai dar o 40, que é a massa. O argônio. A massa é 40. Quantos nêutrons tem o argônio? 22. Porque 18 mais 22 vai dar o 40. A igual a Z mais N. A não é 40? Igual a Z, que não é 18. Quanto é que vale a N? A diferença, 18. Desculpa, 22 nêutrons. Carbono e nitrogênio, pessoal. Letra C e o N. Iguais números de massa são isóbaros. Deu para entender? Isóbaros, então, são dois ou mais átomos que possuem o mesmo número de massa. E os isótonos? Isótonos, pessoal, é uma outra denominação de átomos. Isótonos. Isótonos, vamos ler a definição. São dois ou mais átomos que possuem o mesmo número de nêutrons e diferentes números atômicos e de massa. Então, olha, pessoal, eles possuem o mesmo número de nêutrons. E como é que eu calculo o nêutron? A igual a Z mais N. Olhando aí no primeiro exemplo. O primeiro exemplo é igual ao segundo, pessoal. Eu, sem querer, cometi esse erro, né? Não reparem, mas em cima, vamos dizer assim, é como se estivesse explicando melhor o que está embaixo. Mas se a gente olhar embaixo, o boro, que é a letra B, e o C, que é o carbono, eles são isótonos. Por que eles são isótonos? Porque eles têm o mesmo número de nêutrons. Como é que eu sei isso, professor? É fácil, pessoal. A formulinha não é A igual a Z mais N? Então vamos pegar o boro. A, quanto é que é A? 11, é o que está lá em cima, massa. Z, quer dizer, é o número que está embaixo, 5, mais N. Quanto é que vai dar essa diferença? Então, 11 menos 5 vai dar o número de nêutrons. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Deu 6. O carbono, mesma coisa. A igual a Z mais N. Então, carbono, A igual a 12. Igual a Z, quanto é que vale Z? 6. Mais N, quanto é que vale N? 12 menos 6 vai dar 6. Então, se o boro tem 6 nêutrons e o carbono tem 6 nêutrons, eles são isótonos. Tudo bem, pessoal? Ficou fácil? Bacana, né? Bom, turma, eu fiz um resuminho. Esse resumo, pessoal, ajuda bastante no vestibular, em concurso público, para ser rápido no gatilho. Então, se vocês quiserem utilizar isso aí como uma colinha, vai ficar mais fácil para o entendimento dos exercícios que vocês forem fazer. Isótopo, eu destaquei a letra P. Isóbaro, eu destaquei a letra A. Isótonos, eu destaquei a letra N. E eu coloquei mais um, isoeletrônico. Isoeletrônico significa a mesma quantidade de elétrons. Então, se eu tenho átomos e comparo um átomo com outro, e eles têm a mesma quantidade de elétrons, eu digo que eles são isoeletrônicos. Faltou só essa explicação, mas ela é bem simples. Voltando aí ao exemplo, pessoal. Isótopos, por que eu destaquei a letra P? Isótopos, qual é a definição? Está ali em cima. São iguais números de prótons. Então, por isso que eu destaquei a letra P. Lembrando que prótons e número atômico é a mesma coisa. Isóbaros, eu destaquei a letra A. O que são isóbaros? Iguais números de massa. E massa não é representado pela letra A, por isso que eu coloquei em destaque na cor azul a letra A. Isótonos, eu destaquei a letra N porque a definição já diz que é igual ao número de nêutrons. Tranquilo, pessoal? Beleza. Com isso, vamos ver se a gente entende agora um exercício aí bem facinho. Mas antes eu queria deixar bem claro. Então o átomo, ele inicialmente, Dalton achava que era uma esfera, como se fosse uma bola de bilhar. Aí depois passou para Thomson. Thomson, pudim de passas. O que era o pudim de passas? Era uma carga positiva, uma esfera de carga positiva, rígida, com elétrons na sua superfície. E aí veio Rutherford. Rutherford descobriu que não, que o átomo é como se fosse um sistema planetário. Existem duas regiões. Uma região muito pequena, que fica no centro, que é o núcleo de carga positiva, e ao redor os elétrons orbitando
uma segunda parte, que é a eletrosfera. O núcleo no centro e a eletrosfera ao redor. Na eletrosfera orbitam os elétrons e no núcleo os prótons e os nêutrons. Ok? Então essa é a diferença dos modelos atômicos que foram se desenvolvendo. Não parou por aí. A gente vai continuar. Então vamos ver se a gente entende um exercício, pessoal. Um tipo de exercício. Então nesse exercício a gente tem o ferro e o cobalto. Então aí é colocado o número de massa e o número atômico. Deixa eu ampliar aqui para facilitar aqui a minha visualização, turminha. Não vai demorar mais do que 2 horas. Brincadeira. Vamos lá. Então, eu tenho o ferro, eu vou olhar bem de pertinho. O ferro, ele tem uma massa igual a 57 e o cobalto também tem uma massa igual a 57. Então, eles são o que, pessoal? Pensem bem. Isótonos, isóbaros, isoeletrônicos, isótopos, isóbaros, isótonos, isoeletrônicos. No mesmo número de massa, isóbaros, né? Lembra da letra A? Então a letra A significa que é o mesmo número de massa. Então o ferro tem 57 e o cobalto 57. Porém, os seus números atômicos são diferentes. Um tem 26 e outro tem 27. Então a pergunta é: são espécies de elementos diferentes que possuem o mesmo número de massa. Uma característica que distingue sempre é o número de... Letra A. Elétrons na eletrosfera. Não. Letra B. Elétrons no núcleo. Primeiro que no núcleo não tem elétrons. A região do núcleo só tem prótons e nêutrons. Na eletrosfera que você tem os elétrons. Letra C. Nêutrons na eletrosfera. Os nêutrons, eles ficam no núcleo e não na eletrosfera. Na eletrosfera ficam os elétrons. Os prótons no núcleo. Os prótons no núcleo. E letra E, nêutrons no núcleo. Então, qual seria a resposta, pessoal? Seria a resposta nêutrons no núcleo. O que distingue, pessoal, entre esses elementos são os nêutrons que tem no núcleo. Se eu fizer a diferença de 57 com 26 e 57 com 27, vão dar diferentes números de núcleo, de nêutrons. Então, o que diferem esses isóbaros? Eles diferem na sua quantidade de nêutrons nos seus núcleos. Tudo bem, turma? Façam os próximos exercícios essenciais e troquem informações. Não deixem para acumular as dúvidas. Vocês têm o canal de e-mail, vocês têm o canal do próprio sistema Classroom, onde vocês podem estar fazendo perguntas para mim, e a gente vai matando as dúvidas, tá ok, pessoal? Então, até a próxima aula. Obrigado. Tchau.